chuta aí qual a melhor média da carreira dele de rebotes. 9.2. 9.3. Caralho! Quase. Fala galera, mais um Tijoladas começando. Eu e Marcos Araújo estamos aqui hoje para definir o que, Marcos? Nós vamos definir os melhores. Vamos fazer um ranking, que é os melhores jogadores dos anos 2010. Que vai ser de 2010 até 2019. Então é dia 1 de janeiro de 2010 até o dia 31 de dezembro de 2019. Então você pega aquele título do Lakers de 2010 e o último vencedor da década vai ser o título do Raptors em 2019. Exatamente. Aí vocês vão falar, mas tá errado. Não, é assim, é 2010 até 2019. Nós olhamos na Google. Olhamos na Google e o Google falou que essa é a data das décadas. Então, dia 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2019. Então, exatamente. É isso. Então, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo quem você acha que é o melhor jogador da década. Você já tem uma opinião formada? Eu tenho... Sim. Eu também tenho, Assim, eu tô entre dois jogadores, Eu tô entre dois também, mas eu tenho certeza que eu vou ficar em um. Eu também, eu acho também. Então, galera, assim, nós já estamos fazendo esse vídeo já sabendo que a galera vai cornetar a gente. Com certeza. Mas vai ter uns debates bons. Então, galera, nós temos nossos tiers aqui, só pra citar aqui pra vocês. Nós temos o melhor, que nós vamos colocar só um jogador ali. Aí nós temos virou lenda, que não tem limite. Aí nós temos fez seu nome, que é aquela jogador que fez seu nome, virou histórico ali. Temos bom jogador, que todos os jogadores são muito bons, né? São All-Stars, já foram um jogador de All-Star, mas colocamos ali em bom jogador. E fraco são aqueles jogadores que são os piores dos melhores da década. E fraco é só um. É o fraco, o pior jogador dessa lista inteira. Vamos lá? Eu já tô pensando quem que eu vou colocar ali no fraco. Não, o fraco tem uns nomes interessantes aí. Tem nomes interessantes. O fraco vai ser mais disputado que o melhor, inclusive, na minha opinião. Exato. Aí, começando com LaMarcus Aldridge. Cara, o LaMarcus Aldridge não ganhou um título. Não ganhou título. Jogou muitos anos no Portland Trail Blazers, jogou muito tempo também no Spurs. Não ganhou título. Era um jogador bom. Pra mim é um bom jogador. Um bom jogador. Compôs aquele time com Damian Lillard, CJ McCollum, conseguiu chegar numa final de conferência, tomou uma porrada do Golden State Warriors. Bom jogador. Seguramente um bom jogador, assim, que... Tipo de cara que a galera queria ter no time, mas ninguém faria uma loucura por ele. Exato, assim, exato. Né? Cara, é um jogador que... bem assim. Assim, ele teve um jogo meio... lento também, era mais aquele post player. Pois é. É um daqueles jogadores que, assim, ele nasceu quase na época errada. Ele nasceu quando a NBA tinha que nascer um pouquinho antes. Exato, igual nos anos 90 ele Verdade. era o jogo dele. Agora o próximo. Qualquer bom jogador. O próximo ali é o Giannis Antetokounmpo. Lembrando que nessa década ele foi draftado em 2013 a 2019, que a gente tá contando aqui. 2013, os primeiros 2 anos ali do Giannis, 2-3 anos do Giannis, não foi o que é o Giannis hoje. Ele começa a jogar muita bola em 2016, 17, acho até que ganha o MVP nessa temporada, ou tô errado? Não. 18 que ele ganha? Não, ele ganha... 19? 21, né? Não, o título é 21. Tô falando do MVP. Confere aí. Eu acho que é 17, cara, o primeiro MVP dele. 18, 19? 27. 27 pontos. Basicamente 28 pontos, 13 rebotes, 6 assistências. Certo. Então, o Giannis Antetokounmpo, a gente lembrando, tá considerando só a década de 2010 até 2019, esse intervalo de tempo. Ele é draftado em 2014, mas já chega a ganhar um MVP naquela década, chega a liderar o Bucks rumo aos playoffs, com campanhas interessantes. Mas não tem título. Não tem título. O título mas dele ganhou vem MVP. Logo depois. Ganhou o MVP e já liderava um Bucks que já arrumava rumo ao título, né? Aquela base do Bucks ali que ele tinha já era uma base que buscou o título depois. Que ele foi draftado basicamente com o Chris Middleton ali também. Pois é. Cara, eu coloco... Fez seu nome ou virou... Assim, ele tem um MVP. Não, virou lenda. Virou lenda. Eu acho que é mais justo. Eu acho que até a transformação do Giannis fez ele virar uma lenda também, sabe? Assim, verdade. Entrar na liga como um cara fraquinho. Isso. Todo mundo duvidava dele. Ele até teve uma entrevista e falou assim, um dia eu vou ser o melhor jogador da liga. E o cara até ri dele. O pessoal ri dele, exato. Literalmente, o repórter ri dele. Pois é. Então acho que isso realmente ele virou lenda
Eu Concordo. fecho nisso. Carmelo Anthony, Carmelo Anthony. assim, a gente poderia se Seu estender. herói. Eu tenho meus Seu problemas. Eu tenho meus problemas com o Carmelo Anthony. Por mim, pode botar ele no fraco, tô nem aí. Mas Não, dá pra. não. Bom, tem que ser justo. Fez seu nome. Que Eu você não acha? coloco ele no patamar de um MVP Sim, como o Yannis. fez seu nome. Fez seu nome. Isso Cara, aí eu acho que- Carmelo é tão interessante, cara, porque assim, eu acho que como talento score, ele tá no, talvez, top 10 Talvez. da história. O arsenal ofensivo dele até 2015, talvez, era um dos mais completos da liga. Sim. Não, ninguém parava Sim, o Carmelo por aí. ali. Foi cestinha, né? Foi cestinha, 2012, né? 2013. 2013. 2013 ele assistia. Então, certamente, mas nunca ganhou um título. E também, assim, foi muito chamado de um perdedor. Né? A galera falava assim, ele não tem sim. mentalidade de vencedor. Sim. É, E então por isso- várias questões, né? Físico. O físico dele sempre foi uma coisa deprimente. Tava nem aí Exato. pra... A galera reclamava muito dele em termos de, Isso, igual você falou, físico, isso. treinamento, tudo isso. E o próximo, ainda ativo, Bradley Beal. A gente não pode se deixar afetar Olha, pelo momento atual dele. A gente tá gravando esse vídeo em 2025. Ele tá numa temporada um pouco complicada no Suns. Mas no Wizards ele jogava bola, hein? cara, jogava bola, tô até puxando aqui pra... Puxa aí os números dele. Uns números aqui. Eu até acho que ele não tem condição de estar na mesma prateleira ali do Carmelo Anthony, mas eu vou te falar. O que ele faz com o Wizards, ele e o John Wall conseguem levar esse time pra playoff, até mando de quadra, se eu não me engano, esse Wizards chega a buscar, é bem considerável também. Nós temos aqui o Bradley Beal, ele foi draftado em 2012, 13, foi 2012, né, ele, a primeira temporada sim. foi 12, 13, e cara, assim, em termos de média de pontos, ele começou a liga 14 pontos, foi terceiro em Rookie of the Year, 2017, 18, 22 pontos, ele foi um All-Star, 2018, 19, também foi um All-Star com 26 pontos, aí... É o que eu tô dizendo, a gente não pode se deixar afetar pelo então momento atual. a melhor média dele foi né? 26 pontos nessa década. Você acha que dá pra Dito botar ele isso- no mesmo lugar que o Carmelo Anthony ali? Não, acho que bom jogador. Cara, Não? assim, eu acho que, real, Bradley Beal é um dos maiores enganadores dos últimos anos da NBA, porque, assim, marcou os 30 pontos dele lá. No Wizards, que a bola tava sempre na mão Eu sei que nós não dele, estamos né? falando sobre esses últimos 5 anos, a década que nós estamos agora. Porque assim, Mas- cara, se você pegar o Carmelo Anthony, ele tem bons anos no início da década. Sim. Até 2014 ele faz boas temporadas, mas depois são temporadas bem abaixo do salário que ele recebia, da expectativa que era colocada nele, principalmente no Thunder, na minha opinião. Né? Principalmente no Thunder com o Paul George. Mas eu tô olhando aqui, o Carmelo Anthony, em termos, nessa década, teve médias, mano, de 2010 até Sim, 2017, são médias absurdas. ele tava com médias de mais de 20 pontos, então... Mas também, olha, calma aí, 2015, 16, Mas o Bradley 17, Beal mais só- de 20 pontos não é Bradley nada. Beal só teve duas temporadas com Pode mais ser. de 20. Então eu vou colocar ele bom jogador e eu coloco ele atrás do LaMarcus Aldridge também. Eu vou com você. Essa informação me surpreendeu dele só ter média de 20 pontos, mais de 20 pontos em 2 temporadas, me surpreendeu. Eu jurava que ele seria um cara de bater 30 se bobear. Não, mas 2019, 20, ele bateu Consegue, 30 sim. e 21, ou 20, 21 ele também bateu 30. Esse é um detalhe que você tá escondendo. mas- O acima de 20 dele é 30. Mas nós estamos falando dessa década, então... Tá bom. Esse é o Eu recorte. vou deixar com você porque realmente... Infelizmente eu tô fazendo esse vídeo em 2025 e o momento dele me afeta mentalmente. Difícil colocar ele na frente do Vai lendo Aldridge. os nomes, eu não consigo ver. a câmera. DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins. O que você acha? Cara, Olha, DeMarcus Cousins, eu acho que... ele ali tá em acima... 2000 Eu acho que ele tá acima do Bradley Beal na coisa do enganador, na minha opinião, cara. Cara, sabe o que é interessante do DeMarcus Cousins? Assim, eu tinha uma expectativa muito grande dele. Pois é. Por isso. E ele... Eu acho que a maneira que ele saiu da liga foi bem Foi interessante. complicado, Triste, né? Interessante, assim, ver um cara que tinha Ele foi sendo estrela, chutado aos poucos. Exato. né? Ele foi sendo chutado aos poucos. Mas, cara, pegando aqui os números dele, ele foi draftado em 2010, 2011, né? Foi terceiro em Rookie of the Year naquela temporada, já com 14 pontos. Aí, cara, assim, que era bastante na época. 22, 24, 27, 27, 28, 24, 25 pontos por jogo. Foi All-NBA duas vezes, second team, em 2015, 2016. E, cara, 2016, cara, com média de 27 pontos, 12 números rebotes. ele tem, números a gente sabe que ele tem. A questão é a eficiência desses números. O que esses números realmente entregaram para os times que ele jogou. Lembrando que isso tudo é no Sacramento Kings, Pois é. que era basicamente
Só Que ele. Nem playoff pegava. Era ele e o Isaiah Thomas estavam ali Exato. também, mas... Eu colocaria ele atrás do Bradley Beal. Você acha o Bradley Beal melhor que o... Cara, eu acho que eu colocaria o Acho, DeMarcus cara, Cousins acho. em Eu, frente. eu acho que você tá jogando o Bradley Beal muito pra baixo. O Bradley Beal conseguiu comandar o time do Wizards pra playoff junto Mano, com o John DeMarcus Wall. Cousins teve 2 All-NBA selections. O Bradley Beal teve 0 nessa década. O problema é que tu tá pegando uma coisinha pra implicar com o cara. Eu não tô pegando uma coisinha, tô pegando um cara que fez média de 20 E eu pego o mais Bradley pontos. Beal e fez média de 30 pontos numa temporada também. Mas a temporada que ele fez média de 30 pontos foi na década de 20. Ah, foi em 2020. Isso que eu Você tô falou falando. 18, 19. Não, foi 19. A temporada dele de 30 foi 19 e 20. Que só conta até dia 31 Não, então de tá dezembro. bom, tá bom. Vou topar botar o Cousins ali na frente do Bill. Eu acho que a gente tá jogando o Bill muito pra baixo, mas eu acredito em você. Acredito no seu hate em cima do Bradley Beal. Pergunta os fãs de Phoenix sobre Bradley Beal pra eles verem. No caso, ele não jogou no Phoenix na década passada. Você tá sendo Verdade. anacrônico. Verdade. Chris Bosh. Ó, Chris Bosh é o sarrafo começando a subir, hein? Chris Bosh. Então, Chris Bosh foi draftado antes dessa década, né? 2013, ele é do draft do LeBron, do Carmelo, do Dwayne Wade, todos de 2003. Ele jogou até a temporada 2015-16 por causa do Sim, problema do coração. Mas, cara, ele assim, se aposentar precocemente. ele foi All-Star bicampeão 2010, da NBA. 2011, todos os anos, de 2010 até 2016. Ele é bicampeão da All-Star. NBA. Ele era essencial naquele time do Miami Heat. Quando o LeBron e o Wade não jogavam, ele assumia a bronca com uma tranquilidade absurda. Eu gosto muito do Chris Bosh, acho ele subestimado naquele Big Three. E acho que ele tá acima do Giannis ali no Virolenda. Honestamente. Não. Por mais... Cara, Não, desculpa. não consigo. O Giannis não tá acima do Chris Bosh nem a pau na década passada. Mas nem se tu forçar, faz o malabarismo que tu quiser aí. Fica à vontade, vai. Quer que eu pegue as bolinhas ali pra tu ficar fazendo malabarismo aqui? Olha, não sei, o Giannis tem um MVP, né? Cara, mas o Chris Bosh, ele fez parte do melhor time da história. O mais talvez. perto que o Chris Bosh foi pra MVP nessa década foi em 12º lugar em 2010, quando ele tava com 24 pontos e 11 rebotes. Ele ainda era do Toronto Raptors. Por esse lado, vai pesar negativamente pro Chris Bosh, mas o Chris Bosh fez parte do Big Three, que pra mim foi o melhor da década. Não, mas você tá certo, ele ganhou 2 títulos. Exato. Coloca ele na frente do Giannis. Não tem como. Não tem como. Você acha que esse título pro Chris Bosh virou lenda? Cara, é que virou lenda. A gente Porque não o pode Chris ficar Bosh... seguindo tanto ao que tá escrito ali. Eu sempre faço isso. Virou lenda. Na realidade dos anos 2010. Vai ser esquecido em 20 anos? Vai. Assim, Se pelo você não fã lembra- casual vai ser esquecido, mas por quem gosta de NBA, não. Por Em quem 20 anos? acompanha, eu Tipo- acho que ele vai ser mais esquecido do que o Carmelo, por incrível que pareça. Porque o Carmelo eu sinto que tem um papinho de Prime Melo, que se sustenta. Carmelo é mais flashy também, né? Tem um nome Melo, né? A marca Carmelo é o maior. E a aposentadoria do Chris Bosh foi muito precoce, né, cara? Eu lembro de um momento assim, o Heat tava mal, o Heat Ele não era um literalmente foi time... All-Star no ano que ele Isso. foi aposentar. Isso aí, ele foi All-Star. E a aposentadoria dele acontece do nada. O Miami Heat já não estava bem em 2016 ali, foi aquela entre-safra do Sim. LeBron pro Jimmy Butler, que leva uns 3, 4 anos. Os holofotes não estavam sobre o Miami e de repente o Chris Bosh estava aposentado. Eu lembro de um momento que... O Hassan, o Whiteside. O Whiteside era quase a estrela do time. Sim. Que ele ganhou um contrato absurdo. Também. Sim. Então, assim, foi muito precoce, foi muito rápido. Eu lembro de um momento que o Chris Bosh estava aposentado e muita gente não sabia o que tinha acontecido com ele. As pessoas se perguntavam, pô, será que o Chris Bosh vai voltar? Sabe, tipo... Mano, eu acho que o Chris Bosh, assim, em 20 anos, 25 anos, vai ser só lembrado a galera do Miami ou os lances onde estão falando sobre o LeBron e falou que ele... Pode É ser. igual o Robert Parrish, do Celtics. Pode ser. Você perguntar a um fã casual, ninguém vai saber quem é Robert Parrish. Aquele cara que jogou com Larry Bird. Pode é ser. o James Worthy. Aquele cara que jogou com o Magic e o Kareem. Concordo com você. Então, tu acha que a gente pode estar sendo injusto ali, em relação ao Carmelo e o Chris Bosh? Porque eu sei que, por nome, por mídia, por hype, o Carmelo tem muito mais que o Chris Bosh. Mas pelo que fizeram na década de 2010, eu acho que o Chris Bosh realmente, por enquanto, eu tá... acho que ele merece ser acima. Tá certo. Porque o Carmelo não ganhou MVP, não ganhou prêmio individual. Faltou. Não ganhou Carmelo. título, né? Então... Kobe Bryant é o próximo da lista e esse aí vai dar polêmica, porque... Então, ele tem um título, que é aquele de 2010. Sim.
que você acha? Onde você vai É colocar? complicado, porque o Lakers de 2010 não ajuda o Kobe. O Kobe se machuca muito na década, né? Diria que 2011 ele ainda faz um bom ano, mas depois ele se machuca, eu acho que todas as temporadas, Então, praticamente. o Kobe jogou até 2015, 16. Né? Então, Mas basicamente 6 anos. ele vai capengando nas últimas 3 temporadas dele, ele não joga praticamente. E o Lakers faz seus piores anos da história nessa época. Mas ele tá ali em virou lenda. Mano, assim, eu tô... Não, virou lenda, com certeza ele vai tá entrar em virou lenda. Cara, pra mim, em frente o Chris Bosh. Não, Mas- tem que estar na frente do Chris Bosh. Ó, 2010, quando ele ganhou o título, 27 pontos, ficou em terceiro pra MVP, NBA All First Team. 2011, 25 pontos, ficou em quarto pra MVP e também All-Star, NBA All First Team. 2012, 28 pontos, MVP quarto lugar, NBA All First Team. 2013, 27 pontos, MVP quinto lugar, NBA All First Team. Então ele tem... E até fora das quadras. Fora das quadras ele ainda ganha um Oscar. E ganha um Oscar fora das quadras. Então é um peso muito grande aí a favor do Kobe. Realmente. Aí foi 14, que foi pra 14 pontos. Aí Aí ele já começa a... Mas ele ganhou um título, 4 All-NBA Teams, First Teams. Não, virou lenda acima do Chris Bosh, com certeza. Mas ele vai estar abaixo de uma galera aí, hein? Sim. Não levem a gente a mal, a gente tá avaliando só a década de 2010. Mas Se isso foi igual carreira... prevejo que o Kobe vai estar abaixo de uma galerinha aí. Próximo, Jimmy Butler. Jimmy Butler chega na sua primeira final em 2020. Até 2020 ele não era considerado grande coisa não, hein? Cara, então, ele entrou na liga 2011 a 12, né? Foi draftado pelo Chicago. Dentro dessa década ele jogou no Chicago, no Minnesota Timberwolves e também no Philadelphia 76ers. Então, ainda não foi a temporada que ele foi pra Miami. Cara, eu vou ser bem honesto com você. Ele tá abaixo do Bradley Beal aí. Até 2020 ele não era nem perto de ser o que ele se tornou depois de chegar na sua primeira final. Então, 2014, 15, 20 pontos por jogo, 15, 16, 21 pontos por jogo, 16, 17, 24. É uma média aí que ele mantém até hoje. 22. Inclusive, 2016, 17 no Chicago, 23,9 pontos por jogo. É a maior média da carreira do Jimmy Butler, que é uma média um pouco baixa quando você pensa no... Sim. Ele tem uma média baixa de pontos na carreira. Boa. Aí nós temos também, foi All-Star nesse ano, 2016, 17. All-Star também no ano depois, foi 10º em MVP, NBA All-Third Team, 2 vezes na década. Não, o Jimmy Butler tá atrás do Bradley Beal. Na minha opinião, ele tá abaixo Olha, do Bradley eu coloquei ele na frente ainda. Cara, tu tá maluco, cara. Você quer colocar ele atrás do Bradley Beal? Com Você quer colocar ele... certeza. Mano, o Jimmy Butler não era nada, Marcos, até 2020. Se em 2018 você chega pra alguém e falar, eu prefiro o Jimmy Butler do que o Bradley Beal no meu time, o cara ia te falar que tu é maluco. Olha, você quer falar... Então, vamos ver se... que... O Marcos tá fazendo de tudo pra tirar o Bradley Beal pra nada. Olha, 2000... Qual ano você quer aí? Tu se apega muito a número. Eu me apego a magia. Ó, qual magia que o Bradley Beal tava tendo em Washington? Ele levava esse time com ele o John literalmente Wall joga no playoffs. time chamado Wizards e ele não teve magia nenhuma. Que não teve, ele levou esse time pra playoff vários anos com o John Wall, cara. Por causa do John Wall. John Wall era melhor que o Bradley Beal. O John Wall era melhor que o Bradley Beal, você tem razão. Então, nisso você tem razão. Um time que era ruim, você vai colocar o segundo melhor jogador em frente do o Jimmy Butler era o quê? O Jimmy Butler era o terceiro jogador do Sixers, cara. O Ben Simmons era visto como mais jogador que ele. Tá. Tô mentindo? Não, você não tá mentindo. Que é insano pensar nisso. Eu realmente lembro do Ben Simmons tendo mais moral que o Jimmy Butler nesse time do Sixers. Coloca o Jimmy Butler. Eu não concordo com isso, tá? Tá agora, só pra falar isso. Falem aí o que vocês pensam, cara. Porque não é possível que eu tô tendo uma visão tão distorcida do Bradley Beal. Não é possível. É atrás. Ele é... Comentem aí o que vocês acham. Se é o Bradley Beal ou o Jimmy Butler que vocês colocariam acima. A galera vai falar assim... Nenhum dos dois. Steph Curry. Stephen Curry, o próximo da nossa lista. Olha, concorrente ao melhor da década. Mas eu não sei se ele vai ganhar não, hein? Olha, não sei. O Steph Curry, ele foi draftado em 2009, 2010. Então foi, basicamente, ele jogou essa década inteira. Sim. Né? Cara, todos nós sabemos, né? Foi 3 títulos nessa década. 2 MVPs, né? Foi em 2014 e 15. MVP também em 2015 e 16. Foi All-NBA
uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes na década. First Team 3 vezes, Second Team 2 vezes, Third Team 1 vez. E, cara, basicamente todo ano estava ali em conversa de MVP. Pois é. E perdeu poucos jogos durante a década, perdeu pouquíssimos jogos durante essa década. Cara, Tricampeão da NBA. Foi cestinha da liga em 2015, 2016. MVP unânime em 2016, algo que pesa muito a favor dele. Liderou a liga em pontos e roubos de bola nessa temporada, com dois roubos de bola também. É um grande favorito a ser o melhor jogador da década. Vamos colocar ele no melhor, por enquanto, Vamos colocar ele no melhor, porque... Não sei se ele vai permanecer. Nós já sabemos qual vai ser o debate final. Já sabemos como vamos debater ali. Olha, você tá botando só 2 nesse debate? Ou 3? Eu sei quem você quer colocar também ali. Claro, mas daqui a pouco eu sei quem você já quer colocar ali. Próximo da lista, Anthony Davis. Anthony Davis estava no Pelicans nessa época. Vai pro Lakers no final da década, já 2019, 2020. Então, o título de 2020 não entra nessa conta. Exato. A gente vai contar o Anthony Davis que a gente viu entre 2010 e 2019. Foi draftado em 2012, 13. Perfeito. Foi a primeira temporada dele. Ficou em segundo pro calouro do ano, né? Rookie of the Year. Cara, e depois disso, All-Star no segundo ano. All-Star todos os anos depois. Literalmente, todos os anos ele era All-Star. MVP ficou em terceiro lugar em 2017 e 2018, quando ele estava com uma média de 28 pontos por jogo. Sim. Liderou a liga 3 vezes em tocos por jogo. Sempre teve tocos, uma média de mais de 2 tocos por jogo. Depoy também ficou em terceiro lugar, segundo lugar, quarto lugar de novo. Mas chegou a levar esse Pelicans para os playoffs, né? Chegou a levar esse time para os playoffs. Cara, aquela temporada onde tinha ele e o DeMarcus Cousins e o Drew Holiday, o time era bom. Se ele não tivesse machucado, esse e o DeMarcus Cousins também machucou, os dois machucaram. Esse time poderia tomar um 4-0 no segundo round, né? Ou poderia... Mano, eu não sei, mano. Ou se eles ficam, hein? Eu não sei, cara, assim, Drew Holiday, Anthony Davis e o DeMarcus... Mas o foda é que os dois, né, o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins machucou. Assim, o Anthony Davis tem suas credenciais, tanto que foi pro Lakers visto como uma grande estrela. Foi um pacote bem caro até, que ele custou pro Lakers. O Lakers mandou uma galera aí nessa barca, né? Foi... Acho que o Julius Randle vai embora, o Lonzo Ball vai embora, outros vários vão embora ali daquela... O problema do Anthony Davis é que, cara, nas 4 temporadas que ele foi All-NBA, ele foi First Team. Mas ele só foi 4 vezes, porque aí você vê temporadas com 36 jogos, exato, 40 jogos... Ele tem questões de lesão. 50 jogos, 56 jogos. A situação do Anthony Davis é que até esse período aí, ele é equivalente com o Giannis, por exemplo. Mas ele não ganhou MVP pra dar essa credencial de virou lenda, né? Isso que eu tô falando. Assim, as temporadas onde ele jogou, ele foi All-NBA First Team. Aí as outras, igual eu falei, 36 jogos, 40 jogos, 50 jogos 2 vezes. Mas então, a gente bota ele ali no Face seu nome atrás do Carmelo, você acha? Ou na frente do Carmelo? Quem você acha que foi um jogador melhor nessa década? Porque eu tô bem, cara, então, eu tô bem na dúvida. Sabe o que pesa contra o Carmelo pra mim? Vou puxar o Anthony Davis conseguia levar esse time aí do Pelicans pra um playoff. Cara, o Carmelo Anthony foi incapaz de levar o Knicks pros playoffs entre 2014 e 2016, sendo que o leste era muito fraco. Olha, o Carmelo Anthony tem 0 All-NBA First Teams e o Anthony Davis tem 4. Mas isso aí é complicado, porque o Carmelo nessa época aí disputava vaga com o Duran e com o LeBron, pô. Não, mas era backcourt e frontcourt. Ele disputava com o Anthony Davis. Que seja, então. Vamos com o Anthony Davis. Vamos com o Anthony Davis. Muito por isso que eu falei, cara. Eu acho que o peso do Anthony Davis conseguir levar o Pelicans pros playoffs e o Carmelo não conseguir levar o Knicks é complicado, ainda mais considerando que o Davis jogava no oeste, o Melo jogava no leste. Próximo, DeMar DeRozan. Esse aí pode dar polêmica, esse aí pode ser complicado, porque o DeMar DeRozan sempre foi visto por mim como um jogador peladeiro que te decepcionava quando você mais precisava. E eu vou te falar, a década seguinte foi boa pra confirmar o que eu acreditava. Cara, o DeRozan, ele entrou na liga em 2010, então bem no início da temporada, da década. Aí um dos melhores mid-ranges que eu já vi, e só. Ele foi quase 20 pontos aí nos primeiros, um pouco abaixo de 20 pontos, aí depois em 2014, que ele foi o primeiro ano no All-Star. Ele só foi All-Star 4 vezes na década.
Em 2017, 18, ele ficou em oitavo para MVP, ficou NBA Second Team, All-NBA Second Team. Então ele tem 2 All-NBA Teams, um é segundo time, outro é terceiro. 2017, 2018, esses anos, onde tinha 27 pontos de média, aí 23. Mas... Não, o DeMar DeRozan pra mim, com certeza fica atrás do Jimmy Butler. Fica atrás do Jimmy Butler. Atrás do Jimmy Butler. Não, atrás é exagero. Ele tem bastante consistência, né? Isso não dá pra negar. É porque os anos do Jimmy Butler em Chicago foi muito... Pelo menos, assim, o que eu vou... Eu coloco ele, talvez até em frente do DeMarcus Cousins, porque pelo menos ele tava nos playoffs. Ele só perdia pro LeBron. Ele criou uma base muito maneira nesse Toronto Raptors, né, cara? A gente fala muito sobre o Toronto Raptors ter ganho um título com o Kawhi, fala que o Kawhi deu um título pro Toronto. Eu acho isso uma mentira. O Kawhi deu um título pro Toronto. Eu acho isso uma mentira. Nossa, o time já tava Como pronto. Que é uma mentira? Ele literalmente foi lá e deu o título O time já estava para Toronto. pronto. O time já era bom sem ele. Só foi trocar um jogador ali. Não, foi o LeBron sair do leste. E o Durant se machucar. Foi isso que aconteceu. Isso é um bom ponto. Mas eu vou dar meu respeito pro DeRozan, porque assim, ele era um jogador super útil, ele jogava os jogos. Sim, então, sim. Peço até desculpas por ter desrespeitado e falado que ele ficaria atrás do Jimmy Butler. Realmente. Assim, porque ele tava sempre ali batendo pra ganhar o título. Eu acho até que dá pra botar ele na frente do LaMarcus Aldridge, mano. Porque ele era o principal jogador do Toronto Raptors e esse Toronto Raptors brigava. Né? Sim. Show. Próximo jogador, Tim Duncan. Tim Duncan, campeão da NBA em 2014, vice-campeão em 2013. Dono da melhor campanha da NBA em 2011, que acabou sofrendo um vexame pro Memphis Grizzlies, eliminado no primeiro round. Uma das eliminações entre o primeiro e o oitavo da história da NBA. Bom, Tim Duncan, pra mim, briga no alto. Briga acima do Giannis, briga acima do... Cara, assim, essa década dele... Assim... Ele tem um histórico lendário, mas nessa década ele não teve nenhuma temporada com mais de 20 pontos. Mas não pode apegar isso. Ficou... Ele tem All-NBA... Mas sabe o que é insano? Assim, All-NBA com uns quase 38 anos, All-NBA First Team. Isso é bizarro. Em 2012, 2013. Pois é, você pegou a pontuação aí, cara, mas pontuação nunca foi um problema pro Tim Duncan, não. Até porque esse time do Spurs tinha muita opção. Pô. A maior pontuação dele nessa década era 17,9 pontos. Sim, no ano que ele chega na final. E é mas, cara, ele foi... É importante deixar claro, Marcos, que ele também não... todos os anos nessa década, eu acho que é difícil achar um ano que ele tem uma média de mais de 30 minutos por jogo também. Ele faz 20 pontos, 18 pontos, mas a média dele é de 28 minutos também. Né? Literalmente 31 minutos é o máximo. Olha aí. Isso é literalmente 2010. Aí depois disso é 28, 28, 30, 29, 28, 25. O Tim Duncan faz uma década espetacular. Até o penúltimo ano dele, ele ainda era muito temido. No último, realmente, já dava pra sentir que ele não entregava o mesmo, mas até o último ano dele, ele era muito temido. Cara, sabe o que é insano? Penúltimo ano dele, ele ficou em 10º MVP. Eu vou te falar uma coisa dura pros fãs do Kobe ouvirem, mas o Tim Duncan acaba de passar o Kobe Bryant na década. Você tem água aí? Me dá uma água. Concorda? Tim Duncan na frente do Kobe Bryant, você concorda? Não. Não? Na década de 2010? Porque os dois têm um título. Os dois têm um título, mas o Tim Duncan tem muito mais longevidade. O Kobe, quando o Kobe tava capengando em quadra em 2013 e 14, o Tim Duncan tava ganhando um título, pô. Mas o Kobe tem mais All-NBA First Teams. Eu quero que o All-NBA First Team, ele pega, joga pro alto e não vale nada, na minha opinião, nessa discussão. O Kobe vai estar no All-NBA First Team se ele ressuscitar hoje, entrar na liga e jogar um jogo, ele entra no All-NBA First Team. Isso não é critério pra nada. Pelo amor de Deus. Provável. Não, tem que jogar 65 jogos, né? Bota ele 65 vezes pra jogar 1 minuto por jogo. All-NBA First Team. Eu acho que o Tim Duncan tá acima. Eu lembro de uma longevidade muito maior do Tim Duncan do que do Kobe nessa década, honestamente. O Kobe, pra mim, durou 2011, 2012. A partir de 2013, ele já começa a entregar muito menos. E levando o contexto que quando isso acontece, o Tim Duncan tava chegando em final, perdendo em 7 jogos pro LeBron do Miami Heat. Pro Miami Heat do LeBron. Em 2014 é campeão em cima do LeBron.
e em 2015 e 2016 continua disputando no Oeste, quando o Lakers já estava tendo seus piores recordes da história, não, essa discussão fica muito difícil pro Kobe, na minha opinião. Mas vou deixar você ter a última palavra. Porque se o torcedor do Celtics está defendendo o Kobe... Coloca o Kobe primeiro. Ok, pensei enquanto tava no banheiro. É importante que isso esteja na edição. Olha, pensei quando estava no banheiro ali que realmente o Kobe está na frente. Ele foi... Porque assim, ele foi o Finals MVP de 2010. Ai, meu Deus O Kawhi que foi o Finals MVP do título do Tim Duncan. Meu Deus, tu tá se baseando em Finals MVP? Então o senhor Stephen Curry vai chorar ali daqui a pouco, né? Já que o Finals MVP é critério, o Curry vai chorar, né? Vai chorar. Vai mamar pro Durant. Kobe. Kobe, então, acima do Tim Duncan. Eu discordo completamente, mas quero saber a opinião de vocês. Estou dando a última palavra ao Marcos porque ele torce pro Celtics. Obrigado. Se ele tá dizendo que o Kobe tá acima do Duncan, eu acredito. Apesar de achar que ele está sendo completamente louco ao afirmar isso. Não. Vocês vão definir. Kobe foi Finals MVP, mais All-NBA First Teams. É. Já que Finals MVP é um critério importantíssimo aqui, pode colocar o Kevin Durant ali acima do Steph Curry como o melhor da década. Pode colocar. Ele tem 2 Finals MVP, o Curry perdeu 2 Finals MVP pra ele e perdeu um Finals MVP pro Andre Iguodala. Não tem a menor condição do que Steph Curry está acima do Kevin Durant na década. Ah, mas o Curry foi mais marcante, o Curry revolucionou o jogo. Meu amigo, isso é subjetivo. Isso não diz respeito ao jogo. Essa é a minha opinião. Concordo com o Kevin Durant em frente do Curry. Muito obrigado. Olha, pra falar a verdade, o Kevin Durant ganhou um MVP. Tem médias absurdas. E ganhou MVP muito cedo. Ele ganhou em 2013, ele tinha o quê? 23, 24 anos? 2013, 14, MVP. 32 pontos por jogo. Foi MVP... Então, 2010, ele ficou em segundo lugar para MVP, aí quinto lugar para MVP, aí segundo lugar para MVP, aí segundo lugar para MVP, aí ele ganhou MVP. E ele é o sextinho da temporada em alguns anos. E foi sextinho da temporada em 2010, 11, 12 e 14. E 13 ele perde pro Carmelo Anthony porque ele não joga o último jogo e o Carmelo vai lá atrás e caça esse scoring title contra ele, que eu lembro disso. Foi .2 pontos que o Carmelo Anthony Isso mesmo, foi no último jogo. All-NBA First Team, 10, 11, 12, 13. Não, Durant é absurdo. 14. Né? Só tem um que bate de frente com o Kevin Durant, realmente. Só tem um e ele vai chegar já já e a gente sabe quem é. A galera vai falar assim, mas o Curry teve 2 MVPs contra 1. Não. Eu coloco o Kevin Durant ali. Cara, o Kevin Durant é aquilo que a gente fala. O Kevin Durant, o único problema dele foi ter traído o Thunder e ido jogar no Warriors, porque a carreira dele é espetacular. Ele é discutivelmente um top 10 da história. Né? Mano, e quem ganhou o Finals MVP quando os dois estavam jogando? Isso tem que pesar, gente. Isso tem que pesar, desculpa. Olha, mas o Curry, a gravidade dele... Mano, parem de ser subjetivos. A gente tá sendo técnico aqui. Galera, se isso fosse um ranking de all-time... All-time, o Curry tá na frente. É à frente do Kevin Durant. Mas se nós vamos colocar só esse recorte de 2010 a 2019, KD... Pois é. Foi melhor. Foi melhor. E dá até pra dizer que o Curry foi maior do que ele na década, mas melhor, assim, que a gente tá buscando quem é o craque de 2010. Quem é o melhor jogador, né? Enfim, próximo jogador, Dwight Howard. Olha, o Dwight Howard, ele tem altos e baixos nessa década aí, né? Ele consegue se encontrar no Rockets, mas até se encontrar no Rockets, ele vai ali penando depois de sair do Orlando Magic, tem aquela passagem por aquele Big Three do Lakers que não funciona. Aquele Big Three bem complicado do Lakers, com Steve Nash, Kobe, Dwight Howard, tinha o Ron Artest já com o nome mudado, Paul Gasol, enfim. Se nós vemos assim, em 2010, All-NBA, primeiro time, 2011, primeiro time, 2012, primeiro time. Aí vai para terceiro time em 2013, aí segundo time em 2014, quando ele estava com o Rockets. Depois disso, nem foi All-Star. Complicado. Então, ele caiu de produção muito rápido. Assim, se você ver, assim, a carreira dele foi basicamente 10 anos bons.
Aí foi os últimos anos ali. Ele Médio. consegue até se reencontrar no Rockets, depois consegue achar seu papel também naquele Lakers da bolha, que ele é campeão com o LeBron, com o Anthony Davis. Mas, pô, não sei, cara. Ao mesmo tempo que eu quero botar o Dwight Howard bem ali nessa lista, ali no nível de bom jogador, eu acho que acima disso pode ser um exagero. Não O sei. foda é que ele ganhou, nessa década, 2 Defensive Player of the Year. Não, sim, Foi, sim. que foi literalmente em 2010, 2011. Sim. É isso que a gente tá falando. Ele tem um início bom, Eu acho que a fez meiuca seu nome. complica e depois... Porque o início Vamos dessa botar década, ele na frente do Carmelo, você acha? Quem você preferia naquele time do Knicks seu? O Carmelo ou o Dwight? Eu preferia qualquer um ao Carmelo. Então, Dwight. Então vamos com o Dwight na frente do Carmelo. Agora nós temos o Marc Gasol. Grande defensor, Marc Gasol. Grande defensor. Ele foi Defensive Player of the Year em 2012, 13, né, jogando pro Memphis. Mas, cara, assim, se você olhar os números dele, nunca foi muito marcante. A melhor temporada de pontuação dele foi 19 pontos por jogo. Ele nunca foi um scorer, ele nunca foi um pontuador. Mas, cara, até de rebotes, chuta aí qual a melhor média da carreira dele de rebotes. 9.2. 9.3. Caralho! Quase. Mas na década de 10... Cara, é que quando ele era craque, quando o Marc Gasol se sobressaía muito, na minha opinião, os números realmente eram mais baixos, os números eram menores na liga como um todo, né? Sim, até quando ele ganhou Defensive Player of the Year, ele tinha uma média de 7.8 rebotes por jogo. Sim. E foi assim, 7.8, 7.2, 7.8, 7, é isso que eu tô falando. 6.3, Nessa 8. época, eu acho que não era um patamar baixo de 8 rebotes por jogo, 9 rebotes por jogo. De qualquer forma, cara, eu acho que ele não passa de bom jogador. Foi All-Star só 2 vezes. Acho difícil ele passar de bom jogador. Ele também aproveitou muito uma leva fraca de pivôs que a NBA teve, né? Ali no começo da década passada. Eu coloco o Jimmy fica na frente dele. Jimmy na frente? Pode ser. Apesar, assim, aquela temporada, literalmente a temporada que eu tô olhando aqui, foi Defensive Player of the Year, mas foi segundo time All Defensive. Uhum. Como que o cara que ganha Deve ser o único da defensor história que isso do aconteceu. ano e não ficou no primeiro time de defesa da NBA? Deve ser o único jogador que isso aconteceu na história. Próximo jogador, irmão do Marc Gasol, Paul Gasol. Paul Gasol, como é que se fala? Eu falo Pau Gasol. Paul Gasol? Pau mesmo. Onde é que você coloca o Paul ali? Eu coloco o Pau fraco. Cara, abaixo do irmão dele é feio a gente fazer isso, porque ele ganhou um título, né? Não, tô zoando. O Pau é melhor que o Mark. O problema do Paul é que, assim, ele ganha o título de 2010, mas depois ele murcha, né? Depois ele não busca grandes coisas nessa década. Olha, ele tem All-NBA terceiro time, naquela temporada que ele ganhou o título. All-NBA segundo time, depois. E lá em Chicago, 2014 e 15, foi All-NBA second team. Bulls, eu nem lembrava dele no Bulls. No Bulls ele foi All-NBA second team. Aí foi jogar no Spurs também, que ele basicamente terminou ali. Spurs, aí teve uma temporada ali no Milwaukee. O foda do Pau é que ele... As últimas 3 temporadas dele nessa década é muito fraco. Mas 3 pontos, 4 pontos, 1 ponto por jogo. Tava velho. E é o que eu já te falei, assim, o início, a primeira metade da década, você vai olhar, ele não tem nenhuma temporada acima de 20. Mas nessa época era difícil fazer 20 pontos por jogo. O 20 dessa época era o 30 de hoje em dia, pô. Se você for colocar em termos comparativos. A melhor média dele em pontuação foi 2005, 6, 7 com 20.8 pontos por jogo. Enfim, ele jogava no nunca fui um jogador de médias altas, mas nessa época as médias não eram muito altas. Você tá falando de 2006, 2007, mesmo que não seja o que a gente tá avaliando, só pra constar. O Nash ganha MVP nessa época fazendo 17, 18 pontos por jogo, pô. Verdade. Então, era uma média boa. Então, o que você acha? O Paul Gasol, cara. Nessa década ele tem 4 All-Stars. Não, tem credenciais muito boas. Eu achei, 3 All-NBA Teams. Eu esperava que ele tivesse menos credenciais, sinceramente, do que eu tô vendo aqui agora. Eu lembrava dele jogando ali no início do Lakers na década e depois decaindo completamente. Mas não, ele manteve o nível durante muitos anos. Acho que na nossa tabela... Não, ele é melhor que eu imaginei. Coloca lá na... Melhor do que eu imaginei também nessa década. Dá pra botar ele em Fez Seu Nome. Fez seu nome ali. Atrás do Carmelo. Título pesa um pouco ou não? Porque esses outros 3 não tem título. Pesa. Eu acho que...
Pesa. Colocar na frente dos três? Ou Pode você botar acha? na frente dos três, porque o título vai pesar a favor do Paul Gasol aí. Próximo, Paul George. Olha, eu vou te falar, a década passada dele é mais impressionante do que a atual, na minha opinião. Mano, o Paul George, ele era um dos meus jogadores favoritos. Assim, quando ele jogava no Pacers, Nossa, ele batia de frente com aquele hit do LeBron, né, cara? ele mandou pra 7 jogos, né? Contra o Heat do LeBron, mandou. que foi lá e ganhou o título. E 2 vezes, eu acho que nos 2 anos, 2013 e 2014, ele consegue levar essa série pra 7 jogos. O problema dele, muitas lesões. Aquela lesão dele naquele amistoso de seleção é um negócio assustador. Pesado de assistir mesmo. Mas eu gostava muito dele, grande defensor, um dos grandes defensores da década passada. Brigou forte por um MVP ali quando jogou no Thunder, né? Jogou... Ele teve média de 28 pontos por jogo. Liderou a liga em roubos de bola nessa temporada 22 e ficou terceiro em MVP e terceiro em Defensive Player of the Year. Foi All-Star, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na década. Impressionante. All-NBA, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Sendo First Team uma vez, naquela temporada que você citou agora com o OKC. Cara, Defensive Player of the Year, ele tava 1, 2, 3, 4 vezes. Ele era um dos 5. grandes defensores da década passada. Eu acho que talvez o melhor defensor de perímetro da NBA nessa década passada. Ganhou o Most Improved também, 2012, 2013. Eu gosto muito do Paul George. Ele levou esse time do Indiana Pacers também pra final de conferência, que não é fácil, né? Cara, se você ver, aquele time era ele, aí tinha igual o Roy Hibbert. Era um time fraco. O Lance Stevenson, sabe? Não tinha, era um time fraco. A segunda opção era um time fraco. Não era muito forte, né? Então Sim. era basicamente Paul George. Eu gostava muito dele. Ele era muito two-way. Então, na nossa tabela, eu acho que dá pra colocar ele até acima do Carmelo. Acima do Carmelo. Naquela temporada. Acima do Dwight Howard, tu acha que sim? Eu acho que fica ali. Ele fica entre Anthony Davis e... É uma boa. O Dwight ganhou 2 defensores do ano, né? Então isso meio que pesa, assim, esse prêmio individual isso pesa um só que o Dwight não tem umas campanhas igual o Paul George tem no Pacers na década passada, né, cara? É porque ele teve o Dwight... O Magic ia bem entre 2007, 8, 9, 10. Sim, isso que eu ia falar agora. O 2010, 11, 12 do Dwight foi muito bom. Sim, mas depois disso... mesmo quando ele tá bem, o Magic já começa a decair nessa fase aí. Aí ele vai pro Lakers. O Magic já vira um time de 6º lugar, 7º lugar. Com Kobe. E ele vai pro Lakers e some. O que você acha? Mas os 2 defensores... Porque o único prêmio individual que o Paul George tem é Most Improved. Isso pesa. Lá em 2012. Também. O Paul George parece ser aquele jogador muito do quase, né? Quase. Vamos colocar ele atrás do Dwight? Pode ser. Bota ele atrás do Dwight Howard. Draymond Green é o próximo jogador da nossa lista. É um dos melhores defensores que eu já vi também. Talvez um dos melhores defensores da história. Acho que não sei se ele tem essa credencial de melhor da história, se chega a ser isso tudo, cara. Mas o que ele tem de relevância naquele time do Warriors ali, naquela dinastia, é absurdo. Se o Curry tava ali pra pontuar, o Durant tava ali pra pontuar, o Klay tava ali pra pontuar, o Draymond Green tava ali pra defender. Né? Então, Draymond Green, 3 títulos. Fez parte da melhor campanha da história. Foi Defensive Player of the Year em 2016, 17. Ficou em 2º lugar 2 vezes também. 6º lugar, 3º lugar. Então, assim, All-NBA, 2nd Team, 3º Team. Sabe o que é incrível? Só 2 vezes All-Star. Só 3 vezes All-Star. Uhum. É que é complicado, cara. Essas coisas de All-Star... porque tem muita concorrência, né? É muita concorrência. E quando você joga com grandes estrelas, igual Curry, Durant e Klay, cara, existe um receio, às vezes, de chamar de encher o All-Star de jogadores de um time só. A gente percebe isso em algumas situações, né? Olha, o Draymond Green, cara, ele tem que estar ali no Fez Seu Nome acima de todo mundo. Primeiro lugar, Fez Seu Nome. Lugar no Fez Seu Nome. Tem um Defensive Player of the Year, tem 3 títulos. Mas eu tô meio receoso da gente estar colocando ele acima do Giannis, hein? Abaixo do Giannis. Não sei se ele foi... Ele teve uma década melhor que o Giannis. Teve. Vamos colocar ele... Pode colocar acima do Giannis ali no Virou Lenda? Eu acho que o Giannis pode começar a correr risco de cair ali, tá? Porque eu acho que o Giannis tá meio perdido ali no Virou Lenda. Vamos descer ele. Desce o Giannis. Porque assim, ele ganhou o MVP, mas isso foi basicamente no último ano da década.
E antes disso, assim, e o Milwaukee nunca foi uma ameaça nos playoffs. Nessa década inteira. Passou a ser bem no final mesmo. Isso que eu tô falando, É o assim, time. Eles perdem pro Raptors naquela final do leste, que se ganhasse poderia ser campeão já em 2019, né? Próximo jogador. Blake Griffin. Esse eu gostava de assistir, cara. Com Mano, aquele time do Clippers era legal demais. Eu já vou começar com virou lenda. O que você acha? Mano, o Blake... Nos nossos corações virou lenda mesmo, Mano, porque Blake, aquele time do Clippers era muito maneiro. Olha, 2010, ele entrou na liga 2010, 2011. Foi primeiro ano dele como rookie, ficou em 10º lugar em MVP voting. Literalmente, um rookie, ele ganhou o calor do ano. Ele foi All-Star, ficou em 10º lugar. Loucura. Segundo ano dele, All-NBA Second Team. Aí depois, All-NBA Second Team, All-NBA Second Team, All-NBA Third Team. Ficou em 3º lugar para MVP 2013-14. 8º lugar. Ele foi em terceiro. Até quando ele foi para Detroit em 2017-18, All-NBA Third Team. Cara, eu não lembrava do Blake Griffin em terceiro não, tá? Em MVP. Enfim, cara, a questão aí é decidir onde é que ele entra. Tu acha que tá acima do DeRozan, por exemplo? Cara, eu acho que ele fez... Nós vamos lembrar o nome... Eu não sei, assim, você acha que o... Eu vejo os nomes em bom jogador. E eu olho pro Blake Griffin. Você acha que ele tá acima? Eu preferia ter o Blake Griffin do que... Qualquer naquela deles? década. Mano, porque ele era muito... Assim, ali 2012 a 2015... Sabe qual é o problema do Blake Griffin, na minha opinião? Ele não consegue se adaptar... Também às lesões, mas eu acho que ele não se adapta ao novo estilo de jogo. Ao jogo do small ball. Até o momento que ele faz muito sucesso na NBA, era o momento que o jogo era mais compacto ainda, era aquela coisa mais, né, de garrafão que ainda rolava. De 2011 a 2015, todos os anos All-NBA. Aí que chegou, assim, a temporada de 35 jogos, 61 jogos, aí 58, aí 33 jogos, aí 25 jogos, eu acho aí que 18 uma jogos. coisa somada a outra explica muito o declínio do Blake, tanto as lesões quanto a mudança do jogo mesmo. Se você pegar a quantidade de bolas de 3 de 2014 para 2015, é quase o dobro, né? A chave vira ali. Cara, eu não sei, eu botaria ele no bom jogador e atrás do até do Lamarcus Aldridge ali, cara. Você não acha, não? Porque o início é muito bom, se mas... ele tivesse se mantido saudável... É que eu não sei até que ponto também ele não era muito hiperflacionado pelo Chris Paul. Pelo Chris Paul também, entendeu? Quanto nos outros, eu acho que eu teria mais confiança de botar sozinho no meu time. O Lamarcus, o DeRozan. Eu acho que eu teria mais confiança de botar eles sozinhos no meu time. O Blake Griffin, não. O Blake Griffin, eu acho que precisa de muito sistema pra aquilo ali funcionar. Quando ele foi pra Detroit, ele foi All-NBA Third Team, quando ele era primeira opção, né? Sim, e aquele time do Detroit chega a pegar playoff também, se eu não me engano. Mas eu acho que... O que você acha? Eu vou deixar na sua mão aí. Eu não sei. Eu comecei falando virou lenda, mas agora eu acho que... Virou lenda. Mas não virou lenda, tu tava brincando, né? Porque eu era fã dele mesmo. Mas é bom jogador atrás do LaMarcus, eu acho que... Porque o LaMarcus era muito consistente também. Sim, sim. Não, coloca ele em frente aí mesmo, onde tava. Onde tava mesmo. Isso. James Harden é o próximo jogador da nossa lista. Virou lenda, com certeza. Mano, James Harden. Já sabemos que ele vai estar ali no Virou Lenda. James Harden é subestimado porque ele perdia todo ano pro Curry. James Harden entrou na liga em 2009, 10, então nessa década foi a primeira década dele mesmo. Ganhou o sexto homem no OKC, né, com 17 pontos vindo do banco. Aí depois disso, mano, ele saiu e foi pra Houston. Aí foi MVP, 8º lugar, 5º lugar, 2º lugar, 9º lugar, 2º lugar, 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar, tudo. Eu costumo dizer então, literalmente ele era MVP top 5 em 5 das 10 temporadas. Eu adoro dizer que se o Steph Curry não existisse, o James Harden seria o cara que revolucionou o jogo, seria o cara dessa nova era da NBA, porque pra mim ele é muito equiparável ao Curry. Em relação à bola de 3, a forma que os dois usavam o recurso. Cestinha da liga 3 vezes seguido. Cara, All-NBA First Team, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem mais All-NBA First Team do que o Curry.
Isso é doideira também. 6 contra 4 do Curry. Não, o Harden tá acima do Curry, até porque o Harden, ele surge antes do Curry também, né? Como esse grande jogador. Ele já tava na final da NBA, quando o Curry tava machucado e a torcida questionava se devia trocar o Curry ou o Monta Ellis. Isso existiu. As pessoas esquecem disso. Isso existiu. Quem é o jogador que precisa da bola na mão? É Monta Ellis ou o Curry? Quem nós E a maioria das pessoas dizia que era o Monta Ellis. Mas assim, os 3 títulos do Curry, obviamente, pesa muito. Pesa. Não, ele não tá acima do Curry de jeito nenhum. James Harden em cima do Kobe? Acima do Kobe? Acima do Kobe. Ele só não ganhou o título, né? Cara, falta o título, falta a cereja do bolo pro Harden ser um jogador que pode entrar num top 20, top 15 da história. Top 20 acho até que ele entra se bobear. Você acha que ele jogou mais que... Então agora eu tô pensando Tim Duncan e o Kobe. Cara, eu já te falei, o Kobe pra mim poderia cair um pouquinho nisso aí. Eu acho que você tá jogando o Kobe pra cima pela tua idolatria aí com o Kobe, não sei o quê, pelo Oscar que ele ganhou, pelo livro que ele lançou. Mas na década de 2010 eu não vi o Kobe Bryant fazer isso tudo que você viu, não. Desculpa. Tá, vamos deixar o James atrás do Curry, então. Atrás do Curry. Vamos lá. Continuando então a nossa lista agora, Kyrie Irving, campeão de 2016 com o Cleveland Cavaliers, abandonou o LeBron para ir pro teu Boston Celtics depois. Jogadores que fizeram história no Celtics, eu gosto de deixar para você falar sobre. O que você acha do Kyrie na década passada? Então o Kyrie entrou na liga em 2011, 2012, foi calouro do ano, já com Cleveland. Aí depois All-Star, basicamente quase todo ano foi All-Star. All-NBA Teams, ele teve só 2. All-NBA terceiro time em Cleveland e All-NBA segundo time quando ele estava em Boston. Eu já tenho minha resposta. Um título, né? Eu tenho minha resposta. Entre o James Harden e o Kobe. Mas aí você vai me xingar por colocar o Kyrie na frente do Kobe, pode ficar à vontade, mas quero ver o malabarismo que você vai fazer pra falar que a década do Kobe é melhor que a do Kyrie. Faz? Vai. Olha, tô tentando aqui, mas... As médias dele são boas. Claro, são espetaculares, cara. Kyrie Irving era o braço direito do LeBron e um braço direito muito bom, hein? Não era uma dupla qualquer, cara. Pô, era nível... Pra mim, assim, quando a galera fala... O Kyrie LeBron... também, eu tô olhando aqui as temporadas dele. 51 jogos... 50... Isso era antes de precisar 65 pra... Igual, ele ganhou o Rookie of the Year, calor do ano, com 51 jogos, por exemplo. Essa safra de 2011 é terrível também. É igual 51 jogos, 59 jogos, 53 jogos, 60, 20... É complicado. Então ele tava... Mas o Kobe também tava sempre... O Kobe jogou 2 temporadas completas, se tu for ver nessa década. Não, cara, eu acho que mas ele só tem dois All-NBA Teams. Isso pesa. Mas assim, eu acho que o Kyrie tá à frente do Kobe, sim, nessa década. O Kobe, como eu já falei, deveria estar atrás do Tim Duncan, só tá na frente porque você chorou aqui. Se esperneou no chão. Eu realmente... Gritou. Eu tive que ir no banheiro, gritar no banheiro pra ninguém me ouvir gritando. Você quer colocar o Kyrie em frente do Kobe? Cara, eu acho que ele tá acima, sim. Olha, eu vou falar a minha razão porque o Kyrie não está em frente do Kobe. Pode falar, vai. E eu vou acabar concordando contigo, sabe? Porque eu não quero que esse print saia na internet e fiquem falando que eu botei o Kyrie à frente do Kobe. Olha, ele não teve uma temporada no top 15 de votos de MVP. Porque ele jogava com o LeBron, cara. Não teve uma. Aí você olha pro Kobe, ele tava... Kobe, nossa! 2010 e ficou em terceiro, Marcos, 2011, a opinião 4, aqui é do Marcos 2012, e do Gustavo. 4, 2013, Mas olha 5. só, esse negócio aí que você tá pegando... Tem 4 All-NBA First Teams. Você sabe que isso aí é tudo enquete, votação de jornalista, né? E você é o quê? Eu não sou jornalista. Eu também não. Eu quero saber a opinião do Marcos e do Gustavo. Eu nem sei escrever em português certo. Então, assim, como que você é jornalista? Eu quero a sua opinião. Você acha que a década do Kobe foi maior que a do Kyrie dentro de quadra? Titubeou. Tá, vambora. Deixa o Kyrie aí. Próximo. LeBron James. É o GOAT. Perdeu 2 títulos pro Durant, né? Mas, pô, não foi 2 títulos pro Durant, né? Foi pro Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Não, eu acho que esse debate tem que ficar pro final.
Coloca ele lá no melhor e nós podemos ter esse debate. A gente vai decidir no final quem é o Olha, melhor. O Kawhi, mano. O Kawhi faz uma briga boa pro melhor também, mano. Será? Eu acho que, cara, o Kawhi... Porque hoje em dia nós falamos sobre o trio, né? Que é Durant, Sim. Curry e o LeBron. O Kawhi tava nessa O briga. Kawhi tava nessa conversa. Tava. Até 2019. E ele, com todos os problemas dele, ele que meio que saiu. Não vou falar que tava jogando assim, mas as lesões deles, problemas fora quadra dele, sim, meio que tirou ele. Mas se você olhar, ele tem 2 títulos nessa década, né? Um com o Spurs e um com o Raptors. E era, junto com o Paul George, que eu já falei aqui, pra mim um dos melhores defensores da liga. Jimmy Butler também era um grande defensor, mas o Kawhi era absurdo, um absurdo de defensor. Em 2020, inclusive, é bom a gente lembrar disso, quando ele vai pro Clippers, a rivalidade do Clippers com o Lakers é algo muito explorado pela mídia, pela torcida, porque realmente se entendia que tinha-se ali os 2 melhores times, talvez os 2 melhores jogadores, porque o Durant estava machucado, o Curry não joga essa temporada também. O título estava muito ali entre Lakers e Clippers, a ideia, né? Cara, e o Kawhi tava naquela jogada do Zaza, que ele cai no pé dele. Era o primeiro jogo do playoffs contra o Warriors. O Spurs estava ganhando fora de casa por 20 pontos. Verdade. E ele machucou. Verdade. Igual, o que seria o legado do Curry e o legado do Kawhi se aquilo não tivesse Ele ganha acontecido. MVP Finals contra o Duncan, né, mano? Mas assim... Foi algo que a gente até usou contra o Duncan, dele ter perdido pro Kawhi. É a favor do Kawhi aqui agora. Então, 2 títulos, 2 Finals MVP nessa temporada, nessa década. Que literalmente só ele e os outros 2 leagues que estão no ou melhor tem. Mas eu vou te falar, cara, o Kawhi não tem credencial pra bater de frente com o LeBron e com o Durant, não. Não, mas que ele 2 seja Defensive absurdo. Players of the Year, 2 Como eu títulos, falei, 2 Finals eu nem MVPs. lembrava desses 2 prêmios dele de defensor do ano, sinceramente. Antes de falar que ele era um bom defensor, eu nem lembrava. Mas eu acho que ele não tá no mesmo nível. Eu acho que a discussão dele vai ser ali com Curry e com James Harden. E eu acho que ele perde pro Curry, cara, porque a gente também tem que... Óbvio que a gente tem que levar em consideração o que aconteceu entre 2010 e 2019. O Curry tem 2 MVPs, 2 ele tem MVPs 0. e um deles é unânime. Um deles é 3 unânime. títulos contra 2. A revolução, que eu já falei que eu não gosto desse termo. Ele fica em segundo lugar. É. Mas é isso que nós estamos falando, assim, o Kawhi hoje poderia ser... Poderia. Poderia ser, é o quarteto e não é o trio. É muito louco pensar que quem começou a assistir NBA em 2021 não tem noção do tamanho do Kawhi. Nem de perto. O Durant também, mas o Kawhi é mais ainda. Sim. Mas, cara, o Kawhi, MVP ficou em 10º lugar, aí 2º lugar, aí 3º lugar, aí 9º lugar, aí 5º lugar. Então, assim, ele tava sempre ali. Defensive Player of the Year, primeiro lugar, 3º lugar, 6º lugar, 8º lugar. NBA All-First Team 2 vezes, Second Team. Kawhi é fora de série. Sabe que horas são? Dame Time. Dame Time. E agora? Damian Lillard sobrou no Blazers, conseguiu levar esse Blazers pra final de conferência, conseguiu fazer o CJ McCollum parecer um craque. Jogou com o LaMarcus Aldridge Jogou também. com o LaMarcus Aldridge, né? Então ele entrou na liga 2012, 2013 com o Portland, ganhou o calouro do ano, foi Rookie of the Year, e já no segundo ano All-Star, aí foi All-Star. Cara, no segundo ano dele também já foi All-NBA, 3º team. Uma coisa que pesa muito a favor do Lillard é que ele perdeu pouquíssimos jogos na carreira. Pouquíssimos jogos. Ele foi começar agora a perder mais jogos de uns 2 anos pra cá. Nessa década de 20, foi 82, 82, 82, 75, 75, 73, 80, 66. Que loucura, que loucura. Então, realmente, nenhuma temporada abaixo de 66. E se ele tivesse um time um pouquinho melhor, poderia ter vencido um título, hein? E, cara, média de pontos, 27, 27, 26, 30. Absurdo, absurdo. Ficou em 4º lugar para MVP, foi a melhor votação dele em termos de MVP. Então, olha, eu acho que o Damian Lillard ali, na First lista... Team uma vez, All-NBA Second Team 4 vezes, All-NBA Third Team uma vez. Sim. Eu acho que na nossa lista, ele vai entrar... Eu tô em dúvida entre o bom jogador... Não, eu acho que ele fez o nome e dele. o fez seu nome. Eu acho que ele fez seu nome. Fez seu nome, né? Claro. Assim, ele não tem nenhum prêmio individual fora o Rookie of the Year. Isso pesa. Tem até aquele meme que Quem? bota ele 2014, ele 2024, comparação. A barba cresceu.
Só isso que mudou. Ele fica, aí isso me deixa fico, um pouco triste de botar ele na frente do Dwight Howard, Eu ia por colocar exemplo. ele na frente do Paul George. Pode Literalmente ser. onde está ali. Pode ser. E é bem bolado ali. O Carmelo, Paul George, Damian Lillard, Dwight Howard, Anthony Davis. Todos ali estão bem embolados, cara. Eu acho que qualquer ordem que a gente colocasse ali, a gente conseguiria achar um argumento que justificasse. Outro que pode entrar ali, na minha opinião, é o próximo, que é o Kevin Love. Kevin Love entrou na liga em 2009, foi com o Timberwolves, né? Aí logo nessa década mesmo já foi sexto homem, não, ficou 11º lugar. Sim, Sexto homem, ganhou o Most Improved Player. Eu nem lembrava que ele ganhou o Most Improved Player. Não me lembrava. Mas liderou essa temporada, a primeira temporada dele nessa década, 20 pontos, 15 rebotes por jogo, liderou a temporada, liderou a liga em rebotes. Cara, rebote por jogo, cara, assim, 11, 15, 13, 14, 13... Não, assim, no Cleveland ele chega pra fazer o papel que ele fez mesmo. Mas no Timberwolves, ele, quando era o franchise player, ele se mostrava um pontuador muito, muito bom. Cara, no Timberwolves, antes de ele ir pro Cleveland, era 20 pontos, 15 rebotes. Sim, aí 26 absurdo. pontos, 13 rebotes. Aí 26 absurdo. pontos, 13 rebotes. Então, assim... 18, eu acho que dá pra botar ele rebotes. ali no Fez Seu Nome atrás do Carmelo. O que tu acha? Sim. Ganhou os 2 títulos ali. Um título, né? Com Cleveland. Atrás. Mas também foi a terceira peça ali. E faz sentido que os números deles caiu de 26 para 16, 17. Né? Claro, tinha o Kyrie e o LeBron para fazer o trabalho sujo. Bom, Dirk Nowitzki é o próximo. Dirk Nowitzki, campeão da NBA em 2011, um título histórico contra o Miami Heat do LeBron e do Dwayne Wade, do Chris Bosh. Um 4-2 que entrou para a história. Depois ele também faz algumas campanhas relevantes, né? O Dallas continua sendo competitivo até 2015, mais ou menos, se eu não me engano. Basicamente isso. Sempre com o Dallas, né? Um jogador de um time. Eu amo os jogadores, assim. Jogador de um time. Ele, Tim Duncan, Kobe, essas coisas são muito foda. Mas 2010, 25 pontos por jogo, aí 23, 21, 17, 21, 17, aí foi meio caindo. Mas em MVP, ficou número 7 em 2010, 6 em 2011, 12 em 12, em 14, 14. Nunca foi um grande competidor no MVP na All década, NBA, algumas vezes também. Mas ganhou um título e um Finals MVP que... Um título histórico. Ganhando do Kevin Durant, ganhou do Kobe, ganhou do LeBron em uma corrida. Varreu o Kobe Bryant, é importante dizer. O Kobe atual campeão, aquele Lakers era o atual campeão. Dirk Nowitzki eu acho que vai entrar... Cara, aquele título dele estampou ele como lenda da NBA. Se ele não tivesse ganhado aquele título... Seria mais complicado. Pô, cara, eu não sei se eu boto ele no lenda. Como que nós vamos colocar o Chris Bosh e o Draymond ali e não o Dirk, que liderou um time... que, se você olhar a segunda opção naquele time, era quem? O Sean Marion? Justo. Tyson Atrás Chandler? do Tim Duncan. Sabe assim? Atrás do Tim Duncan. J.J. Barea? Pois é. Então, J.J. Barea era titular de 2 Sean jogos. Marion era o melhor arremessador que eu estou jogando. Exato. Jason Kidd que nem consegue... Eu amo Jason Kidd, mas não consegue acertar uma bola de 3. Não, nessa época ele estava até melhorando nas bolas de 3. Ele chega até no Knicks bem. Próximo nome, Rajon Rondo. Rajon Rondo chega nas finais em 2010, faz boas campanhas com o Boston Celtics ainda, aquele time histórico. Dá pra chamar de time histórico aquele time do Celtics, né? Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Que não foram tão bem, né? Foi para as finais da Conferência Leste algumas vezes. Sempre perdia pro Miami do LeBron, né, cara? Não dá pra dizer que não ia bem exatamente. O Rajon Rondo, pra mim, é um dos últimos armadores raiz, assim. Você vê as médias dele, você não vai ver ele batendo mais do que 15 pontos nunca. Até batendo o olho ali, dá pra ver que a gente... 13.7 foi a maior pontuação dele. Só que sempre batendo quase números duplos, né? Mas de média. Ele liderou a liga 3 vezes assistências nessa década. Isso aí. Ele era limitado em basicamente tudo que não fosse armar o jogo. Até lance livre ele tinha uma deficiência muito grave. Liderou a liga também em roubos de bola, numa das temporadas também. Então, assim, grande defensor e grande passador, grande armador. E poucos turnovers. Eu tô olhando aqui bem pouco no... Ele é um armador bem raiz mesmo, bem raiz mesmo. Hoje em dia eu acho até que ele é subestimado comparado ao que ele era no início da década passada.
Mas All você é NBA. torcedor do Celtics, você vai ter que definir onde entra o Rajon Rondo na nossa lista, como eu tô fazendo Cara, eu todos os coloco jogadores. ele bom jogador em frente o Marc Gasol. Você acha que ele tá atrás do Jimmy Butler, do Bradley Beal? Sério? Cara, porque É, cara, o Rondo, mano, mesmo depois que ele sai do Celtics, ele Cara, tem ele uma só campanha com teve- aquele Chicago Bulls, que ele leva o Bulls pros playoffs e quase elimina vocês. Eles abrem 2-0 contra vocês, Sim, e aí o Rondo se 2016, machuca. 17. 17, eles passando em oitavo, vocês em primeiro. É, mas tipo O assim, Rondo se nessa temporada, machuca e aí vocês 7,8 ganham. pontos por jogo. 6 assistências. Sabe assim, Sim, sim. ele nunca foi tão expressivo, né? Nessa década inteira, a maior pontuação dele foi 13 pontos por Mas jogo. ele nunca foi um pontuador, ele era um armador Não, é isso que eu nato. tô Era falando, uma assim. época que os times faziam 70 pontos por jogo, Não, 75 eu pontos. concordo, eu não tô falando de pontuador. Assim, eu como torcedor do Celtics, eu amo o Rajon. Eu vou aceitar porque Mas você torce pro Celtics. Mas eu eu vou, acho eu que vou tá falar que cometendo um absurdo. eu preferi o Rondo em vez do Jimmy Butler. Eu ainda acho que o Bradley Beal, assim, deveria estar, não sei. Mas eu coloco ele... Não sei, ele tem 3 All-Stars nessa década. 4, né? 4 All-Stars nessa década. Um All-NBA team. Até o Marc Gasol tem mais All-NBA teams nessa década do que o Rondo. Isso não tem tanta importância quanto eu acho que a gente tá pintando aqui, cara. Ficou Desculpa. oitavo em MVP, A gente vê, décimo a gente vê MVP. absurdos ano após ano acontecendo no NBA, acontecendo em todas as premiações da NBA. Aí quando a gente chega aqui na hora de avaliar, a gente fica Onde usando vo- isso como critério. Onde você colocaria ele? Eu colocaria, cara, Porque o DeRozan, o Aldridge e o Blake, pra mim, está na frente dele. tá na Aí frente. o resto, eu acho que... Cara, eu acho que é ali Debatível. mesmo. Eu acho que é ali mesmo. Talvez o Cousins Entre o tenha Cousins- vantagem porque ele tem números muito expressivos. Mas eu gosto muito do Rondo e acho que usar os números baixos dele como argumento contra ele não é justo. Porque ele nunca foi um jogador de números, né? Ele sempre foi um jogador de coletivo. Até naquele Lakers ele... Você olha os números dele aqui, é igual 12 pontos, 12 assistências, 2 roubadas de bola, né, 6 rebotes. Então, assim, literalmente quase... Ele tava 4 rebotes de ter uma média de triple-double. E ainda liderando a liga em roubos de bola, né? Então, Pode colocar ali ele entre o Blake Griffin e o DeMarcus Cousins. O quarto. vambora. Eu fecho. Quarto. Aí. Chris Paul. Chris Paul. Sabe que quando eu tava olhando esse tier list, a quantidade de bons armadores que nós tivemos nessa... E é isso que eu temos tô o Curry. puxando. Cara, os armadores Curry, da James liga. Harden... Era a posição Chris mais Paul. recheada da liga por muito de armador. Por muito. Grandes armadores são esquecidos dessa década. Damian Lillard, né? Assim, tinha muitos armadores bons. Chris Paul, agora, pra quem não sabe, ele foi draftado lá em New Orleans. Década de ouro dele. Em 2010 pra frente, All-Star desde 2010 até 2016. Foi... terceiro em MVP, foi a melhor colocação dele. Foi 2011, 2012. All-NBA First Team. Cara, ele foi All-NBA. Terceiro time, primeiro time, segundo time. Ele ganhava a posição de All-NBA em frente do Curry. Por muitos desses anos aí que o Curry, né, fora os 2 de MVP dele, Sim. mas ele também estava lá. Aí também em 2019, segundo time All-NBA, ficou em terceiro lugar, quarto lugar, sexto lugar, sétimo lugar para MVP. Então sempre estava ali nas discussões do melhor jogador da liga, por quase a década inteira. Média de pontos, a maior média dele nessa década é de 19,8 pontos por jogo, mas liderou a liga em roubos de bola em 1, 2, 3, 4 temporadas da década, liderou em assistências 2 temporadas da década. Não, Chris Paul é um dos maiores armadores que eu já vi jogar. Faz parte também desse grupo aí com o Rajon Rondo, de armadores raiz, né? Armadores que se preocupavam muito mais em armar o jogo do que exatamente pontuar. Só que ele pontuava muito mais do que o Rajon Rondo também. Sim. Aquele time do Clippers pra mim é histórico. Histórico mesmo. Foi um time que me divertiu muito. Lob Cresci City. assistindo. Jogava no videogame, assim, me divertia de verdade com esse time. Faltou o título pro Chris Paul, que poderia ter vindo em 2018, mas ele se machuca no jogo 5 da série contra o Warriors e o Rockets perde os 2 jogos seguintes.
Nunca teve uma temporada com mais de 20 pontos de média nessa década. Sim, e me sim. surpreende. Talvez, né, talvez nunca tenha tido na carreira. Se pegar a década atual, acho difícil ele ter mais de 20 pontos por jogo também. Então, se nós olhar aqui, todo mundo, menos James Harden, mas James Harden foi MVP, tudo isso, cestando 36 pontos por jogo, tudo isso. Mas todos esses caras têm título, menos James Harden. Colocamos o Chris Paul ali com ele, virou lenda ou primeiro lugar em Face ou não? Eu acho que tá na hora da gente descer o Chris Bosh e o Draymond Green, talvez. E botar o Chris Paul ali, porque... Você acha? O que você acha? Colocar o Chris Paul... Isso. Melhor. Acho que faz mais sentido. Eu fico mais confortável Porque assim, o Chris Paul foi um jogador melhor que o Draymond Green e o Chris Bosh. E dá pra descer o Kevin Love pra bom jogador. Você ficaria mais confortável? Eu fecho nisso. A prateleira... Não, tipo, sério mesmo. Bato o olho ali agora e sinto que tá de acordo. Eu gostei. Próximo, Derrick Rose, MVP mais jovem da história em 2011, conseguiu levar um Chicago Bulls para a primeira colocação do leste, quando a expectativa era bater o 8º, 7º. Time ruim do Bulls, na minha opinião, não era um grande time, tinha boas peças, tinha o Carlos Boozer, o Joaquim Noah, sei lá, o Corey Brewer, não sei. O foda do D-Rose é que 2010, 21 pontos por jogo foi All-Star. 2011, 25 pontos por jogo foi MVP. 2012, 22 pontos por jogo foi 11º em MVP. Aí 2013 pra baixo... Ele se machuca em 2012, nos 39 playoffs de 2012. jogos, 10 jogos, 50 jogos, 60 jogos, 25 jogos, 16 jogos, 9 jogos. Não dá. Então... Ele tem que ser o pior da lista, infelizmente. Mas pior com MVP? Tá maluco? Cara, mas aí, pô, e a consistência? É o prêmio pelo prêmio? Se você... De temporadas... Sabendo o que aconteceu na década com Derrick Rose e com Marc Gasol, que é o nosso último ali, quem você ia preferir ter no seu time? Marc Gasol, pô. Desculpa. Basicamente, você tá me perguntando se eu prefiro 2 temporadas do Derrick Rose ou 10 temporadas do Marc Gasol. Basicamente isso. Você vai ter 2 temporadas fora de série do Derrick Rose ali, com seus 22, 23 pontos de média, que era muito alto naquela época. No seu Knicks, em 2016, 17, 18 pontos por jogo. Ele faz uma boa temporada. Não, ele faz uma boa temporada em 2016, porque ele time era bom, só que aí ele se machuca, o Joaquim Noah também acho que tem problema de saúde, e aí assim, o time desanda no meio da temporada. Ele nunca teve... Mano, muito foda ver, assim... Os números de jogos que ele joga perdeu uma temporada inteira. Doido, cara. Não dá. É pouco jogo, é pouca margem pra gente avaliar. Derrick Rose, se não fosse o MVP, eu vou ser bem honesto contigo, nem estaria nessa lista aí sendo avaliado, porque a gente ia ignorar. Cara, foi... Ele também ganhou o MVP, próxima temporada, 39 jogos, aí machucou. Perdeu a temporada inteira, 2013. Aí ele voltou pra 2013 e 14, só jogou 10 jogos. Isso aí. Aí 14 e 15, 50 jogos. 15 ele vai pros playoffs, aquela série boa contra o Cleveland Cavaliers. Sim. É a única temporada que ele consegue fazer de verdade depois da lesão. 17 pontos por jogo, aí 16. Mas eu não consigo colocar ele no pior só porque ele tudo bem. Teve o MVP então, ali. Sobe aí ele, bota onde você quiser. Eu coloquei em frente o Marc Gasol. Tá bom. Eu acho que assim, é um critério complicado, mano. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu acho que é complicado. É igual você falou assim, você quer 2 temporadas do Prime, Derrick Rose. A gente não tá avaliando o auge. Nem no Prime dele. Ele tinha 21 anos. O Prime dele o Prime dele foi o início de carreira, tá ligado? O que poderia ser do Derrick Rose é insano pensar nisso. O EC do Derrick Rose é um dos talvez mais interessantes da Não necessariamente seria um desfecho positivo, mas queria muito saber o que ia acontecer. E é mais um armador aí dessa mais um armador. Geração de armador pica aí que nós tivemos. Próximo, Klay Thompson. Olha, o Klay Thompson hoje ele é subestimado. Klay Thompson tem que ficar em virolenda. Você acha? Virou... Não, calma aí. Klay Thompson entrou na liga 2011, 2012. 12 pontos por jogo na primeira temporada. Em 2014, 15, ficou em 10º lugar em MVP. Foi All-Star NBA All-Star Team.
2015, 22. O Clay não 22. pode estar na mesma prateleira que as lendas, não. Sabe quem são? Eu achei que o Clay, eu não sei, talvez era por causa dos momentos do Clay, igual 37 pontos em um quarto. Tu achou que a média dele ia ser muito maior? Mas, cara, a média de pontos dele, ele nunca teve uma média maior que 22 pontos por jogo. Isso me surpreende mas muito. é que tá, cara. Não, essa isso média te ali é surpreende ou alta. Pô, não, porque uma média de 22 pontos em 2017, 20 pontos em 2018 e 21,5 em 2019, ele jogava com Curry e com Durant. Ele era o terceiro pontuador do time. Não, eu sei, mas assim, eu fico pensando assim... É por causa quando eu penso no Clay, eu penso igual 36 pontos em um quarto. Ele teve outro jogo que ele fez 60 pontos sem jogar o último quarto. Não, eu entendo. Então, é que eu acho, cara, que você ele tá... tem o recorde de bola de 3 em um jogo é 14, sim, que é sim, dele. sim, Então, não, assim, sim, ele tem eu fico pontuações pensando muito fora da nesses curva. momentos. O que eu acho que tá quando eu olho acontecendo os é que números, você eu tá falo assim, se apegando muito, cara, à média de hoje em dia. Sim. E ele é era muito... bom two-way Sim. também. Ele é um jogador two-way. Que era muito... a média hoje, você vê médias maiores do que há 10 anos atrás, cara. Com certeza. Então, Não, mano, assim, não dá pra se apegar a nos anos 22 e 2000, pensar que é pouco. Nos anos 2000, se você marcasse 25 pontos por jogo, você era muito bom. Não, o 30 é o novo 20, na minha opinião. Já falei isso. O É. 30 é o novo 20. Até que o fim da década passada já tem menos esse peso que o volume ofensivo já aumenta bastante. Mas, pô, 22 pontos sendo a terceira opção do time é muita coisa, cara. Sim. Não tem ninguém na liga hoje que faz 22 pontos sendo a terceira opção do time. Eu duvido que algum time da NBA hoje tenha um terceiro jogador, terceiro maior pontuador que faça 22 pontos por jogo. Não tem, cara. Não tem. Mas aí você falou, colocar o Clay como lenda. Não. Muito pra ele. Muito. Porque ali nas lendas a gente tem quem? Volta aí, Egito. Porque ali nas lendas a gente tem quem? Steph, Kawhi, Harden, Kyrie, Kobe, Duncan, Dirk, Chris Paul. Não entra. Lendas de verdade. Não entra. Lendas de verdade. Fez seu nome e aí eu acho que vale a discussão ali entre ele e o Draymond Green. Quem você acha que foi mais importante nesse time do Warriors, na história do Warriors ali? Draymond Green. Draymond Green também, na minha opinião. Não, porque... mano, eu acho que o Draymond Green foi mais importante, sim. Se você colocar... Ele foi defensor do ano. Ele era o melhor defensor do time. E ele era mais o rosto dessa franquia do que o Clay também, né? Mas, o Clay tem os Splash Brothers, né? Sim, sim. Que ele era... Só que se você pensar no... Cara, eu não sei. Eu sinto que a gente vai pensar nesse Warriors de 2015, 16, 17. A gente vai lembrar do Curry, claro. A gente vai lembrar do Durant, claro. A gente vai lembrar do Draymond Green pela energia dele, pela forma que ele reagia em quadra, sabe? Pelas peripécias dele mesmo. E o Clay vai ser aquele cara assim que a gente vai lembrar, aquele lá do Curry. Eu concordo. Sabe? Não que isso seja pouco, tá, gente? Eu só tô... É que são uma comparação de gigantes. O sarrafo é muito alto, pô. Próximo da lista, Dwayne Wade. Lenda. Não tem como não colocar o Dwayne. Lenda, e lenda. pode botar ele ali entre o Dirk e o Tim Duncan. Esse aí não precisa nem se alongar muito, cara. Nós temos aqui 2010, 26 pontos, aí 26 pontos de novo, 22, 21, 19, 21, 19. Mas 2010, quinto MVP. 2010, 11, sétimo, aí décimo, All-NBA. Ele é fora de sério. Várias vezes. Você acha que ele entra ali entre o Duncan e o Dirk Nowitzki, entre o Dirk e o Chris Paul? Eu coloco o Dirk em frente dele. Tá. Só porque eu acho que o título do Dirk é mais marcante do que pode ser parte do Big Three e ganhar só 2 títulos. É complicado, sabe? Cara. Em 2013 ele tem um papel muito importante nesse time também. Eu não sei. Sim, mas assim, cara, o Dirk ganhou com ninguém. Não ninguém, né? Mas o Dirk... O Dwayne Wade tinha o melhor jogador da década. Justo. Vamos nisso mesmo. Então... John Wall é o nosso próximo jogador. O John Wall, que histórico de lesão muito complicado. Eu coloco ele em frente ao Bradley Beal, só porque eu acho que ele é melhor que Pode ser, perfeitamente. Então pode colocar aí o John Wall na frente do Bradley Beal. Mais um armador aí. E agora estamos indo pro nosso último. Antes de definir o melhor, Russell Westbrook. Westbrook conseguiu ser MVP em 2017, sendo o 7º lugar da Conferência Oeste, marco histórico. Eu acho que foi o MVP com a pior campanha de todas, né? O 7º lugar com o Thunder. Acho que foi sexto. Sexto ou sétimo, não sei. Uma campanha bem fraca, mas ele teve médias de triple-double. Cestinho da liga 2 vezes.
Naquela época foi uma coisa absurda, né? Ele tem uma média de triple-double. Mas teve uma média de triple-double 3 temporadas seguidas. Louco demais Literalmente, isso. 3 temporadas seguidas, 2017, 2018, 2019. Isso Liderou é a liga loucura, em gente. assistências Isso é loucura. 2 vezes na década. Foi cestinha da liga 2 vezes na década. Era um peladeiro? Era. Era um jogador egoísta, muitas vezes? Era. Ficava com a bola muitas vezes na mão? Ficava. Mas, mano, Foi All-Star 9 das 10 temporadas da década. Os números são números e, na minha opinião... Ele foi All-NBA 8 das 10 papo temporadas. Pesado aqui, papo legal mesmo. Ele fica atrás do... Do que? Eu tava imaginando Não, botar eu ele... ia falar de bola jogada ali, assim... Mano, ele teve 4 temporadas de triple-double. Foi All-NBA Eu acho que dá pra botar ele ali 10 temporadas. no primeiro lugar do Fez Seu Nome. Ele tá... Cara, porque o Westbrook, ele tem um pezinho no virar lenda. Ele não é lenda por motivos que a gente consegue rapidamente aqui descrever, né? Você acha que... Olha... Chris Paul ou Westbrook? Nenhum dos dois ganharam o título. Não, mas é aquilo assim... Pra mim, o Westbrook... Eu vou lembrar mais do Westbrook do que o Chris Paul. Eu já tô esquecendo o Chris Paul. Literalmente, a temporada do Warriors... Outro dia ele tava na final da NBA. Outro dia, 4 anos atrás. Outro dia... Tem time que não chega a 20, pô. O seu time... 40. Eu acho que o Westbrook vai ser mais lembrado do que o Chris Paul. Igual, os dois estão embaixo na sua carreira e nós conversamos mais sobre o Westbrook. Que assim, eu acho que o Westbrook, ele tem um problema que ele é muito ridicularizado. Isso não deveria pesar? Não deveria. Mas pesa. Até na época que ele tava no Lakers, por exemplo. Cara, o Westbrook cometia 2 erros num jogo. O dia seguinte era uma coisa absurda. A imprensa inteira caindo em cima do cara porque ele jogou um jogo mal. Cara, eu colocaria ele em frente do Chris Paul. Pô, tu me fez pensar, cara, que assim, o Chris Paul, ele é muito consistente, cara. Tu vai ver em 2025, ele ainda entrega algo parecido com o que ele entregava em 2015. Não. Você não acha? Não. Longe disso? Você acha que o Chris Paul, hoje no Spurs, entrega a mesma coisa que ele não, entregava no 2015? Lógico que você tem que colocar proporcionalmente à idade. Eu tô falando que ele soma a um coletivo. Pô, ele chegou no Spurs e fez esse time jogar muito mais do que tava jogando, por exemplo. Né? O Westbrook, eu não sinto que ele tem essa capacidade de chegar hoje e ser um pilar de um time, um jogador que vai mudar a realidade de um time. Ele não é um armador igual... Ele não é um floor general, sabe? Um armador, assim... líder igual o Chris Paul. Eles são estilos diferentes. O que eu tô dizendo que eu acho que pode pesar é que o Chris Paul, ele pode ser visto historicamente como o melhor armador da geração dele. Ali, daquele... que 2005 ali, começa ali no fim da década passada, da década retrasada. Ele pode ser visto como o melhor. Já colocamos 3 armadores em frente dele. Nós acabamos de fazer você tá querendo me enrolar aqui na tua retórica? O que eu tô falando é que daquela geraçãozinha dele ali, de armadores, como Rondo, Chris Paul, Jason Kidd, essa galera, ele pode ser visto como o melhor, até pela longevidade dele. A longevidade dele é pouco mencionada. Ele tá aí há 20 anos sendo um dos melhores armadores da liga, cara. Na liga do que, 2006? 2005, eu acho. Ele tá há 20 anos sendo um dos melhores armadores da liga, entendeu? O Westbrook tem números, mas ele não tem grandes campanhas, não tem um momento em que ele bota um time debaixo do braço. O Westbrook tem... Entendeu? Os dois foram pra final uma vez. Sim. O Westbrook foi só uma vez com o OKC. Isso. E o Chris Paul, mas o Chris Paul não foi nessa década. É verdade. Foi na outra década. Isso aí pode ser porque ele tem um MVP e uma aparição na final e tem números melhores Tudo bem. que o Chris Paul, eu vou concordar com você. Mesmo achando que a gente pode estar cometendo um absurdo aqui. Desce o Marc Gasol pro fraco? Desce o Marc Gasol pro fraco. E agora a gente tem que ter uma grande missão aí de decidir quem é o melhor. Kevin Durant ou LeBron? Kevin Durant ganhou 3 títulos contra 2. Ganhou 3?
2. Não, são 3 pro LeBron, Ah, contra 2 sim, do sim. Durant. 3 títulos pro LeBron contra 2 do Durant. Só que o Durant ganha os 2 em cima do LeBron. 2 MVPs pro LeBron. E 1 pro Durant. 2 pro Durant. Foi... 13, 14. Não, peraí. Vê aí, confere isso aí pra gente não cometer nenhum erro aqui. Então, O Durant ganhou 2 seguidos, pô. Não, é só 1. Só 1. Eu tenho quase certeza, mas peraí. Quem ganha 14? Então, LeBron tem 3 Ah, MVPs. não, LeBron ganha 13, perdão. LeBron ganha 13. LeBron tem 3 MVPs e o Durant tem 1 MVP. Nossa. Ah, 2013 foi o LeBron, pô. Foi o LeBron, Sim. sim, verdade. Então, LeBron é 3 MVPs contra 1 MVP do Durant. 3 títulos do LeBron contra 2. A gente tentou Durant. prender o público até o fim do vídeo, né? Fazer a nossa Isso, graça. difícil. Para, mas, pô. É LeBron, né? Falar o quê? Até tenta, apesar de... que o Durant ganhou do LeBron. Mas, pô. É foda. Não, eu acho que a galera vai ficar criticando a gente porque que nós estamos debatendo Claro que vai. Durant e Desce o Durant. e o LeBron e não Curry e LeBron. Eu acho que isso que vai ser mais agora, vai falar assim, pô, vocês acham que o Durant é melhor que o Curry? Ah, cara, é que assim, o Curry, mano, se você pegar antes do título, De 22. o Durant tava chegando numa final, o Curry tava lá machucado, aquilo que a gente falou, sendo questionado em relação ao Monta Ellis. Esse vai ser o nosso argumento. É. O que você achou aí da nossa lista final? Eu Cara, acho que a gente eu cometeu acho que injustiças aí. Já vou Cara, adiantar. olha, eu tô olhando assim essa partilha de virou lenda. Eu fico pensando se o Dirk fica em frente do... Eu acho que aquele trio ali, Kobe, Tim Duncan e Dirk, Eu discordo qualquer lista frontalmente de você. Pra mim, não faz nenhum sentido o Kobe estar na frente do Tim Duncan, mas eu fui com você. Se um torcedor do Celtics disse que o Kobe tá na frente do Tim Duncan nessa década, vai tá. Boa. Você decidiu. Você acha que o Kyrie tá muito à frente? Muito à frente? Porque assim, o Dwayne... Cara, ó, eu acho que sim. Eu acho que dá pra gente fazer uma separação ali do Kyrie, James Harden, Kawhi, Curry, Durant e LeBron e jogar pro lado Eu ali acho que talvez o Kobe, Kyrie Duncan. fica atrás do Dwayne. Que isso, acho que não. Não? Acho que não. É que Kyrie também tem aquela temporada de lesão no final, né? É porque você tem o Kobe... Kobe tem um título, um Finals MVP... Nessa década, o Kyrie não tem. Tim Duncan tem um Pô, título. e agora que eu falei essa frase, LeBron, Durant, Curry, Kawhi, Harden, Kyrie. É um nome, né? Não tá no mesmo Esses são, grupo, não. Mas, assim, Mas então você desceria o Kyrie pra um... Fez seu nome? Não, eu colocaria o Kyrie em virou lenda em frente o Westbrook. Isso me... Pode ser. Meus sentimentos, assim, eu acho que o Dwayne Wade... Quem era melhor, Dwayne Wade ou Kyrie? Eu acho que o Kyrie era mais jogador. Acho que o Kyrie era mais jogador. Mas, cara, agora eu fecho isso. Mas, cara, eu certamente... Agora você quer mudar uma coisa que eu já tinha definido como verdade na minha cabeça. É verdade. Você tá tentando... Nós não podemos mudar Só se a gente começasse outro vídeo pra mudar isso agora. Olha, de fato, eu acho que esses 5 jogadores aí, LeBron, KD, Steph, Kawhi e Harden, são os 5 melhores jogadores de 2010 dessa década. São. O resto, cara, o resto embaralha. Bem de boa. O resto embaralha legal ali. Eu acho que a gente pode estar talvez cometendo... o Chris Bosh tá um pouco alto. Eu acho que o Lillard tá muito baixo, sabia? Exato. Eu acho que foi o que a gente mais foi injusto foi o Lillard ali. Eu acho que vai ser o que mais vão chiar. Um react pra uma lista que nós fizemos 6 A gente devia fazer isso. A gente devia fazer isso mais vezes. Reacts a nossa própria... Exato. Daqui a um ano a gente revê isso aí e fala, cara, quem foi o idiota que fez isso aí? Quem da partilheira de bom jogador você acha que poderia mais subir ali? Poderia subir. Não, bom jogador, eu acho que tá legal ali, cara. Eu acho que bom jogador, tô de acordo. Eu acho que no fez seu nome é que a galera vai chiar e quando eles chiarem, a gente vai concordar. Que às vezes acontece. A gente posta tijoladas, aí eu vou nos comentários, o cara tá lá, eu falo, pô... Verdade. Eu viajei nisso aí. Então é isso? É isso.
Galera, é isso então. Os melhores jogadores do dia 1 de janeiro de 2010 até o dia 31 de dezembro de 2019. Deixa aí nos comentários tudo que nós erramos, tudo que nós acertamos, sua própria lista. Deixa aí comentários também, ideias de tijoladas. Nós estamos sempre aqui debatendo roteiros, ideias de tijoladas, então vocês podem vir aí com as suas ideias. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, já deixa seu like. E é nóis. Peace!